sobre novas fases da vida, sobre recomeços. Pedimos a tua graça sobre esta série de mensagens, a começar com a pregação desta noite. Pedimos, Pai, abençoa a vida de Israel Danon, a mensagem que depositastes ao seu coração, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, igreja. Sempre tão bom estar de volta na casa do Senhor, mais um domingo, o segundo domingo já que estamos de volta, e agora com essa série de recomeços, um novo recomeço, então, agora que nós estamos. Quero agradecer a vida do pastor Martim Lutero por ter me concedido essa oportunidade. Quero te convidar a abrir no livro de Neemias, porque nessa noite nós estaremos falando sobre recomeçando com Neemias. E abra, por favor, então, o livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Primeiro capítulo de Neemias, primeiro versículo de Neemias também. E assim como o registro de Neemias 8:5, onde fala que Esdras, então, quando abriu o livro, todos, então, se levantaram. Quero te convidar que, nesse momento, você também possa, por favor, se fazer, de colocar de pé, para que, então, possamos ler essa palavra juntos. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acales, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por favor, possa se sentar. Amém. Como o bispo já orou por mim, já orou por esta palavra, nós cremos então que já foi consagrada. Então nós vemos aqui Neemias. Quem é Neemias? Neemias então era o copeiro do rei. Ele então, copeiro do rei, mas afinal o que é copeiro do rei? Era um trabalho de extrema importância, porque ele provava tudo antes do rei comer. Então, antes do rei comer, uma comida passava por ele, antes do rei e a rainha beberem alguma coisa, passava por ele. Então, isso era um cargo de extrema confiança do rei. Também alguns falam que Neemias provavelmente era eunuco, porque ele convivia também com a rainha, e aqueles que tinham uma maior proximidade com o rei e com a rainha, era eunuco, e também a Bíblia não mostra para a gente filhos de Neemias, então uma descendência de Neemias. Neemias, como copeiro do rei, ele, não sei se você conhece a história de Neemias, ele então, o que vamos falar nessa noite sobre recomeçando com Neemias, ele então vai reconstruir os muros de Israel, e ele reconstrói esses muros em 52 dias. Muro esse de Israel, que em 90 anos falavam que não seria possível construir, mas então um copeiro do rei, que não tinha, digamos, nada a ver com aquela história dos muros estarem derrubados, não tinha nada a ver, ele então vai partir nessa missão para um recomeço da sua vida. Isso acontece depois de Israel sofrer 2 invasões, então os muros de Israel então são derrubados, e é nesse momento então quando Neemias está no palácio, então fala com Ananias, e ali ele ouve. E eu quero te convidar a retornar comigo para ver, versículo número 3, fala: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Nós vemos que portas e o muro, ali é uma significação, um significado, de segurança, estabilidade. Era a segurança do povo de Israel. Quer dizer então que o povo de Israel, o povo que o Neemias vinha, ele estava frágil. Mas você pergunta: o que isso tem a ver comigo? Neemias estava ali na tranquilidade dele, trabalhando para o rei. Imagino eu que, por mais que fosse um copeiro, trabalhando diretamente para o rei,
e para a rainha, podendo comer algo com veneno que vai matar ele, não recebia pouco. Neemias, então, quando ouve aquilo, ele, como nós lemos, ele fica profundamente triste, ele fica completamente para baixo, ele fica completamente quebrado e sofrendo e se compadecendo por aquele povo, então, que está na fragilidade. Eles, então, estão completamente frágeis, assim como nossa vida. Nós estamos voltando de uma pandemia mundial, não é verdade? Nós estamos começando uma nova normalidade, um recomeço. Muitos perderam trabalho, nisso estão agora à procura de empregos, com shoppings reabrindo, lojas reabrindo. Muitos estão tanto tempo sem ver sua família, porque até o momento não pode viajar para outras cidades, outros estados, então muitos estão recomeçando, voltando a ver seus entes queridos. E então nós continuamos vendo que fala que Neemias fala: sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Isso no final do versículo 4 diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele teve ali então uma misericórdia com o povo dele. Neemias, então, teve uma misericórdia com o povo dele, porque ele parou para orar e jejuar. Nós vimos que jejum e oração são muito importantes na palavra de Deus. Em Mateus 9, 29, nós vemos que só com jejum e oração é possível, então, expulsar um demônio. Em Atos, nós vimos em Atos 14, 23, que nós só podemos, Paulo, então, ali busca uma resposta de Deus através de jejum e oração. Em Daniel 9:3, nós também vemos que Daniel volta para o Senhor, busca o Senhor através de jejum e oração. Nós também vemos no livro de Jonas, capítulo 3, versículo número 5, quando ali o povo de Nínive se arrepende da condenação através de quê? Jejum e oração. E é assim então que Neemias começa a buscar o Senhor e clamar ao Senhor pelo seu povo que está completamente frágil, não tem muros para então proteger ali Israel. Israel está um povo abandonado, está um povo completamente fragilizado. E ele então ora e ele pede a Deus, ele busca. Eu quero te convidar que você continue lendo comigo agora ainda no capítulo 1, no versículo número 11, diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. De que esse homem que Neemias está falando? Ele está falando do rei. Por aquele rei que então Neemias trabalhava, porque ele vai chegar diante do rei, e então ele vai ter, a partir desse momento, um recomeço na vida dele. A partir desse momento, então, a vida de um copeiro vai ser completamente transformada, vai mudar, e a vida dele vai ser usada para trazer um recomeço, então, para o povo que mora ali em Jerusalém. Nós precisamos aprender com Neemias, no primeiro momento de um recomeço, identificar o que há necessidade de um recomeço na nossa vida. Assim como Neemias viu que o povo de Jerusalém precisava dele, precisava da mão dele, precisava das orações dele, para então passar por esse recomeço. E então Neemias parte para o rei para buscar. E isso me leva a uma reflexão. Neemias, quando ouve que o seu povo, que a sua família, o povo de Israel está sofrendo, ele para orar e jejuar. E enquanto eu estudava e meditava nessa palavra, eu fiquei pensando quantos de meus irmãos, nesse momento de pandemia, que perderam parentes, que perderam empregos. Será que nós temos orado e jejuado por aqueles que estão perdendo? Que aqueles que estão em fragilidade? Será que eu tenho orado, ajoelhado e jejuado e falado: um irmão, o Senhor, perdeu um emprego, um irmão meu perdeu um parente, um ente querido, ele está fragilizado, ele está vulnerável, eu quero orar pela vida dele, eu quero orar pela vida dele, para a recuperação dele. Senhor, o que eu posso fazer, assim como Neemias, o que eu posso fazer para eu ser usado no recomeço na vida daquele irmão? Foi esse o pensamento de Neemias com o seu povo. Amados irmãos, nós olhamos para Israel e Jerusalém como fosse uma coisa muito distante, mas quando a Bíblia sempre mostra Jerusalém, o povo de Israel está falando da igreja. Assim como a Bíblia se refere ao inferno, quando ela fala de, por exemplo, o Egito, ou quando ela fala de Sodoma e Gomorra, ou quando ela fala da Babilônia, quando a palavra de Deus faz referência a Israel, a Jerusalém, ela está falando da igreja.
Será que nós temos orado, nos compadecido por aqueles que então estão passando por perdas, assim como o povo de Israel passou e assim como Neemias fez? Neemias identificou aqueles que precisavam de um recomeço. Mas no capítulo 2 de Neemias, eu quero te convidar então você comigo no capítulo 2 de Neemias, versículo número 1. Neemias então tem a decisão da reedificação. Neemias 2, capítulo 2, versículo número 1 diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado e se é do teu servo acha mercê em tua graça, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Meus irmãos, enquanto eu lia isso, teve algo que me chamou muita atenção. No momento que Neemias ora, jejua, e então vai diante do rei, para então falar e pedir autorização para ele ir para a sua, digamos, terra natal, para reedificar aquele lugar, Deus não falou com Neemias em nenhum momento. A palavra de Deus não fala que então Deus falou com Neemias. E então Deus instruiu Neemias, não. A palavra de Deus nos mostra que Neemias se humilhou diante de Deus, colocou diante de Deus aquilo que estava no seu coração e foi falar então com o rei. Há coisas em nossas vidas que nós pedimos: Deus me dá um sinal, Deus fala do céu, quando Deus só quer que nós coloquemos diante dele o que está no nosso coração e ele só quer que a gente haja. O não nós já temos. Se for da vontade de Deus, como a palavra de Deus diz, se achar mercê em ti, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer. Deus só precisa que você dê o primeiro passo. Deus precisa que você haja. Aqui não fala, a palavra de Deus não fala, nem Esdras fala que então Neemias foi impelido a falar com o rei porque Deus falou com ele, não. Até o momento dava só Deus e só estava Neemias falando com Deus. A palavra de Deus é feita de 3 conexões: do homem para com Deus, do Deus para com o homem e do homem para com outro homem. Nesse momento nós só vemos apenas, digamos, uma conexão, apenas um diálogo, que é de Neemias com Deus. Nós não vemos Deus falando com Neemias. Quando nós sentimos algo em nosso coração, que nós vemos uma necessidade da igreja, muitas pessoas, eu me lembro quando eu comecei a perguntar para Deus, aonde eu devo agir na igreja? Eu esperava que uma luz viesse do céu e uma voz falasse: Israel, falo eu para ti, vá no louvor ajudar. Israel, vá com as crianças ajudar. Quando que Deus quer que a gente se coloque à disposição e ajude onde a igreja está precisando? Nos campos da igreja onde estão precisando. E no trabalho, e com a mão na seara, que nós vamos então vendo, identificando o nosso chamado, a nossa vocação, aonde Deus deseja que a gente esteja. Mas, então, Neemias fala para o rei e pede autorização. Olha a honra, a palavra de Deus diz que nós devemos dar a honra a quem merece honra. E então, Neemias pede autorização ao rei. Ele poderia falar: olha, eu me demito, eu estou indo embora. Não, ele pede: se o Senhor permitir, eu quero ir reedificar. E é aí que eu quero falar do Assim como nós estamos num recomeço é nós voltarmos ao início onde começamos, não é iniciar novamente, não é um novo início, mas voltar ao que já começamos e de onde nós já tínhamos iniciado, dali continuar o que já tínhamos começado antes. O que isso quer dizer? Neemias não ia construir um novo muro do zero, no sentido de nunca teve um muro. Não, teve muro já ali. Já teve o muro, mas aquele muro foi destruído.
Então ele vai voltar para reedificar, assim como nós estamos no recomeço. Nós não estamos no começo de vida, nós estamos voltando à normalidade, voltando, um recomeço. Então ele quer ir lá para reedificar. Eu te pergunto, o que você precisa recomeçar e reedificar na sua vida nessa volta? Você precisa de uma reedificação na sua vida espiritual? Muitos perderam a conexão com Deus nesse momento de pandemia. Amados irmãos, eu ouvi, por incrível que pareça, dois lados, pessoas falando que no período de pandemia leram a Bíblia como nunca, e pessoas falando que em época de pandemia não oraram, não leram a Bíblia. Será que você é o caso de uma reconexão com o Senhor, uma reedificação da sua vida espiritual? Ou será que é uma reconexão, uma reaproximação com a sua família? Infelizmente, em período de contenção, eu estava lendo uma notícia falando que foi um período com muitos divórcios, porque muitos casais foram obrigados a ficar trancados, não lidaram com seus problemas, e então um momento, muito tempo junto, acabou levando muitos casais, no momento de pandemia, a um divórcio. Será que esse é o seu caso, de uma reaproximação do então seu ex-marido, ou do seu ex, algo que quebrou, que foi partido durante esse momento de pandemia? Então, Neemias fala com o rei e pede essa autorização. E continua dizendo no capítulo de número 2, versículo de número 7, e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores do além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a mão de Deus era comigo. Novamente, Deus falou para Neemias, olha, pede para o rei o que você precisa, porque ele vai te dar. Algum momento fala assim, não, vá lá, não, amados irmãos, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, quando nós temos uma vida de oração, assim como Neemias tinha, o Senhor nos enche de autoridade, intrepidade, para que nós possamos agir de acordo com a vontade dEle. É o conhecimento da palavra e a intimidade com Deus que faz os nossos passos serem guiados de acordo com a vontade de Deus. Agora não venha você me falar que você não para orar, que você não para ler, que você sabe exatamente o que Deus tem para a sua vida. Porque não tem como nós sabermos a vontade de Deus se não tivermos intimidade com Ele. E além disso, no nosso ministério com o Senhor, nós precisamos ter ousadia. Neemias foi ousado, um copeiro falando, olha, peço carta para isso. Imagina alguém falando para você, olha, um funcionário chegando, vou viajar, tá bom, te autoriza a viajar, agora me vê um cartão para eu poder pegar no caminho um lanche, me vê um cartão para no caminho eu botar gasolina, ele foi pedindo coisas que o rei podia falar, mas olha só, você que vai, não sou eu não tenho nada a ver com você, já te liberei para você ficar um tempo longe. Mas a palavra de Deus fala que o rei deu. Por quê? Porque a boa mão de Deus era com Neemias. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. Ele foi ousado e o rei deu mais do que ele pedia. Quando nós pedimos a Deus, sabe o que a palavra de Deus diz sobre a respeito às nossas orações? Que nós não recebemos muita coisa porque a gente não sabe como pedir. Muitas coisas nós poderíamos ter, mas nós não sabemos como chegar diante do Senhor e pedir. Nós não sabemos como colocar diante de Deus o que está no nosso coração. Nós não queremos muitas vezes negar a nós mesmos para que então o Senhor habite por completo dentro de nós e que a vontade dEle reine em nossas vidas. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando a presença de Deus habita em nós, de uma sobremaneira, quando a palavra de Deus diz que nós negamos a nós mesmos para então Deus habitar, sabe o que acontece? A gente confunde a nossa vontade com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é tão presente na nossa vida, que a nossa vontade é realizar somente a vontade de Deus. Não há uma briga interna de, mas eu quero isso, Deus quer aquilo, não. Quando o nosso coração e a nossa vida está centrada na vontade de Deus, o nosso coração está centrado na vontade de Deus, a gente quer fazer o que Deus quer que nós façamos. É vida de intimidade.
é vida de busca, é vida de oração, e não há um recomeço sem busca, não há um recomeço sem jejum, não há um recomeço sem oração, não há um recomeço sem agir. Não adianta nós falarmos que, por acaso, muitos perderam emprego. Não, mas eu vou só ficar na oração. Amados irmãos, Neemias orou, mas ele agiu. Neemias foi para o quarto secreto, mas ele também chegou diante o rei e pediu o que ele precisava. Se você perdeu o emprego, amado irmão, que nossa igreja, os amados irmãos da nossa igreja possam orar pela sua vida, que você possa orar, mas que você também possa correr atrás do que você precisa, que você possa correr atrás do que vem te fazendo falta, que você possa correr atrás daquilo que você perdeu durante esse período de, digamos, perda. Deus nos promete diversas coisas em nossas vidas. Neemias sabia no coração dele e sentia, e ele via Deus agindo através de quando ele falava com o rei. Ele pediu ao rei, o rei concedeu. Mas nessas coisas que nós pensamos, mas Deus, o que será que o Senhor tem para mim? Amados irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, eu posso te falar que há tantas promessas de Deus para a nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Deus promete a vida eterna em 1 João 2,25. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus promete a vida plena, como fala em João 10,10. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Senhor Jesus promete o Espírito Santo para a nossa vida, como fala em Lucas 11,13. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Senhor promete a paz, como está em João 19,13. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele também promete a provisão diária, como Ele fala em Mateus 6,31. Creia que quando você entrega a sua vida a Jesus, e pode ter certeza, quando você tem uma intimidade, as promessas de Deus vão se cumprir, e elas se cumprem diariamente. A palavra de Deus diz para a gente se preocupar com o mal de cada dia. O Senhor só pede para a gente descansar nele, porque o fardo dele é leve. Não nos preocupemos com outras coisas, a não ser buscarmos ao Senhor. Busca ao Senhor, e no momento de você agir, creia que Deus já está atuando, assim como Deus já estava atuando na vida do rei. Continuando então, Neemias 2, versículo número 11, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Amados irmãos, então, Neemias já saiu então do seu trabalho, chegou a Jerusalém, e ele fala que não declarei a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração. Foi o que eu falei, o Senhor confirma no nosso coração muitas vezes o plano dele. Ele não precisa falar em voz audível, vindo do céu, como um filme, para que então ele fale literalmente aos nossos corações. E assim como Neemias teve o discernimento de falar com o rei, ele também teve o discernimento de chegar em Jerusalém e ficar em silêncio. Eclesiastes 3:7 diz que há momento de calar e há momento de falar. Tem momentos que nós precisamos ter autoridade para falar, mas há momentos que nós precisamos aguardar o momento certo e o tempo certo de falar o que deve ser dito. Não é porque Deus colocou no seu coração que a gente vai falar o que pensa a qualquer hora e de qualquer jeito. Neemias tinha no coração dele, ele fala que Deus confirmou, Deus colocou no coração dele aquele plano, aquele recomeço para então Jerusalém. Mas ele não chegou gritando e batendo no peito, falando: olha, Deus falou comigo. Não, ele chegou de cabeça baixada, e ele fez o quê? Vamos ver no versículo número 13, diz assim: de noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo número 17 agora. Então lhes disse: está vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. E lhes declarei, como a mão do Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Antes de Neemias procurar o povo para falar: olha só, é isso que nós vamos fazer, ele estudou.
ele observou, ele viu o que precisava ser feito. Sabe o que acontece muitas coisas quando nós vamos para o campo missionário, quando vamos para a nossa vida ministerial? É quando nós queremos agir sem planejar antes. Não só na nossa vida ministerial, nossa vida por completo. Nós identificamos o problema, nós queremos recomeçar, mas nós não nos planejamos. Queremos fazer de qualquer jeito, e é aí que a gente se atrapalha. A gente não observa, não olha o cenário que está acontecendo. Essa é a melhor forma de agir. É aqui que está ruim. Antes de Neemias, então, falar com o povo, antes de Neemias falar com as autoridades ali em Jerusalém, ele fala, nem os magistrados sabiam da razão dele estar ali. Ele percorre quase que a parte de trás ali, do que então voltaria a ser o muro de Jerusalém, as pontas, onde até fala aqui que ele saiu da porta do vale, ele foi para o lado da fonte do dragão, então ele foi em vários pontos e observou. E logo depois de ter observado, ele no versículo de número 17 fala, estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Imagina se ele chegasse para o povo e falasse, olha só, está tudo quebrado. Mas eles vão perguntar, mas você viu o que está acontecendo? Você viu, você consegue ver? Ele falaria, não, eu ouvi dizer, me contaram. Não, ele foi lá ver. Realmente está frágil, realmente está vulnerável, realmente está com dificuldade. E então, ele vendo o que estava acontecendo, ele fala para eles, no versículo número 18, e lhes declarei, como a mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, e disseram, dispõe-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que isso quer dizer? Eles poderiam falar simplesmente, olha, não estamos afim, ficamos 90 anos, tantos anos sem muro, você agora vai vir de longe falar para a gente o que a gente vai ter que fazer? Ele já chegou lá, amados irmãos, com a madeira, já chegou com lá, com tudo que precisava, foi quase aquele programa, aquele lá do oscilar, aquelas reformas que tem, olha só, o caminhão já chegou, você está vendo como o Senhor está comigo, isso aqui foi tudo enviado pelo rei, e em vez de eles falarem assim, não, manda o povo então lá que o rei mandou para vir trabalhar, a palavra de Deus diz, e fortaleceram as mãos para a boa obra, fortaleceram, eles se colocaram à disposição, eles buscaram trabalhar, eles viram então que eles precisavam trabalhar, para que o recomeço acontecesse na vida deles, eles precisavam trabalhar. Imagina se eles estivessem com preguiça, imagina se eles falassem, não estamos afim. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, e aqui não fala que eles só se fortaleceram a todos, falam se fortaleceram para a boa obra. As dificuldades na vida de Neemias não eram enfrentadas como um ponto final, olha, acabou, os muros foram derrubados, dificuldades muitas, vou chorar, vou ficar aqui só chorando, não, vou correr atrás, vou convocar o povo, isso aqui não vai ser o final da história, isso aqui vai ser uma parte, vai ser metade, mas nós vamos melhorar essa história. Quando nós estamos diante das dificuldades, será que nós olhamos para ela como o final de nossas vidas? Será que nós olhamos para ela como um acabou? Ou será que nós olhamos para ela e falamos, não, eu vou pegar isso aqui, e eu vou reedificar, eu vou mudar, eu vou me fortalecer no Senhor, para que então daqui onde foi destruição, seja uma bênção maior do que eram antes. Você pode dar glória a Deus ao Senhor nesse momento? Mas não para por aí. Nesse caminho, pessoas vão aparecer para desanimar, pessoas vão atrapalhar você na sua caminhada e no seu recomeço, e não foi diferente com Neemias. Capítulo número 2, versículo 19, diz, porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram dele, e nos desprezaram e disseram, que isso que fazeis? Querem rebelar-vos contra o rei? Que coisa idiota que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer? E zombaram deles. Quando nós enfrentamos uma coisa nova em nossas vidas, vem pessoas que vão jogar a gente para baixo. Vão falar, você vai fazer inglês com a sua idade? Não, inglês é para quem é novinho. Vai falar, vai aprender inglês agora? Porque, não sei você, mas eu estou saindo dessa pandemia, desse isolamento realmente com novas vontades, com novos objetivos.
E, amados irmãos, se chegar alguém para zombar do seu objetivo, do seu sonho, não permita que isso aconteça, porque fortaleça no Senhor, porque Ele é contigo. E se eles zombarem, porque eles vão zombar, não se deixe levar, porque a palavra de Deus também diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. Se há coisas que você faz no nome de Jesus e te zombam, e te perseguem, você é um bem-aventurado, de tantas bem-aventuranças que Deus nos deixa registrado. Mas não pense que isso é o final. Neemias foi pelo menos perseguido pelo menos 6 vezes, e mesmo quando o muro ficou pronto, depois de 52 dias, não acabou a perseguição para ele. Ele continuou perseguido. Sabe o que acontece? Na nossa vida aparecem muitos problemas, dificuldades. No meio de um problema, dentro dele às vezes aparecem vários. E aí você pensa, poxa vida, eu já estava com tanto problema. Agora desse mesmo problema que eu já tinha, agora são vários. Amados irmãos, quando você está com o objetivo, mantenha o foco até alcançar o objetivo. Quando Deus colocar algo no seu coração, mantenha o foco, porque não é zomba, não é ser zombado, não é te perseguirem que vai frustrar os planos que Deus colocou no seu coração. Mas Neemias, então, logo depois, no versículo 19, onde zombam dele, ele tem uma resposta na ponta da língua. Versículo número 20 diz, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nos seus servos nos disporaremos e reedificaremos. Vós, todavia, não tem de parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas, irmãos, eu creio que naquele momento o Espírito fluiu no coração ali de Neemias e falou, olha só, não é meu braço que está construindo isso, é a nossa união no Senhor que está reedificando isso. É ela que está fazendo a união do nosso povo, reedificando os muros que um dia foram derrubados, os muros que um dia essa população não conseguiu trazer de novo, não conseguiu reconstruir. Eles falam, nós temos o Senhor ao nosso lado. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Por mais que para um copeiro parecesse ser impossível fazer muro, ele não tinha conhecimento de engenharia, ele ser zombado, podia colocar ele para baixo. Não, ele teve o discernimento, ele teve a mesma autoridade que ele falou com o rei, falou, olha só, não, é o Senhor Deus que nos dará isso. E, amados irmãos, o sonho e os projetos que Deus colocou no seu coração, não é você que está fazendo, mas é o Senhor que está te focando, é o Senhor que está te levando, é o Senhor que está te conduzindo, é o Senhor que está te abençoando nesse caminho. Mas nós devemos, então, entender que nós precisamos continuar agindo. E diz assim, em Neemias 4:15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. Amados irmãos, se eu pudesse resumir esses versículos em 2 palavras, é orar, vigiar. Enquanto Neemias estava, estamos orando, estamos trabalhando, estamos construindo o muro de volta, também temos pessoas aqui vigiando. Também temos aqui pessoas com bem armadas vigiando os muros, caso o inimigo apareça. Precisamos vigiar. E voltando um pouquinho, no capítulo número 4, ainda mais vai no versículo número 7, diz, mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os moabitas e os adomitas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. A reconstrução do muro é a reconstrução da intimidade com Deus, é a reconstrução da proteção de Deus. No seu recomeço, eu quero te fazer uma pergunta. Há brechas abertas? Porque eu te digo, todas as brechas que estão sendo fechadas, a palavra de Deus diz que assim como eles, o inimigo fica furioso quando você começa a fechar as brechas. E quando você deixa brechas abertas, amados irmãos, é isso
que pode então também derrubar o muro que você está reconstruindo, o recomeço que você está buscando. Orai e vigiai. Ora, vigia. Não deixe brechas abertas na sua vida. Não deixe brechas abertas para o inimigo invadir. A palavra de Deus diz que Deus bate a porta e nós abrimos por decisão nossa, mas em nenhum momento fala que o inimigo é paciente, em nenhum momento fala que o inimigo fica aguardando, então, nós liberarmos espaço para ele, não. Uma pequena brecha e o inimigo quebra tudo e invade. E a palavra de Deus fala que o inimigo existe para quê? Matar, roubar e destruir. É a única intenção, é a única vontade de matar o seu espírito, é destruir a sua vida e roubar a sua vida com Deus. Mas, então, depois de tantas lutas, depois de tantos desafios, no capítulo número 6, Neemias diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, então, amados, estava pronto. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decidiram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Amados irmãos, até os inimigos vão ver que tudo que você alcançou, tudo que o objetivo alcançado na sua vida, foi porque houve intervenção, houve a mão poderosa do Senhor na sua vida. Eu não sei como você chegou então aqui, eu não sei como você chegou nessa noite, nessa casa de oração, eu não sei se você perdeu o seu emprego, se você perdeu um ente querido, mas todos nós estamos no mesmo sentido em novos recomeços. Pessoas voltando a trabalhar, pessoas que tiveram sua jornada reduzida, seu salário reduzido, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão buscando um recomeço. E eu quero te perguntar, quais áreas você precisa de um recomeço na sua vida? De que forma, então, você vai encarar esse recomeço? Nós aprendemos com Neemias que é necessário administração, é necessário ousadia, é necessário uma vida íntima com Deus. E no final de tudo, quando Neemias alcançou o objetivo, ele não se vangloriou, mas ele falou: tudo o que alcançamos foi alcançado porque Deus esteve intervindo, estava com a mão no que estávamos projetando e trabalhando. Que você possa, então, agora, nessas 2 semanas, nesse período que estão começando a liberar, que estamos voltando à normalidade, você possa colocar seus planos em ação, que você possa crer que o Senhor é contigo, que você possa tirar um momento de oração, um momento íntimo com Deus e crer que você não precisa ouvir aquela voz, mas você precisa ter intimidade com Ele e ter a sensibilidade para que Deus fale e toque ao seu coração. Eu quero te convidar a que você fique de pé nesse momento. E feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a colocar diante do Senhor aonde você quer recomeçar, aonde você precisa de um recomeço. Pergunte ao Senhor como você pode, então, recomeçar. Pergunte ao Senhor como você pode agir mais e viver mais, já como Neemias viveu. Que você pode reedificar a sua vida, que você possa agir, que você possa identificar o problema, que você possa resistir quando pessoas vierem te desanimar. E se você nessa noite veio aqui buscando uma resposta de oração, se você que veio nessa noite buscando ao Senhor: Senhor, eu preciso de um recomeço, mas eu preciso, Pai, que o Senhor me fortaleça, assim como o Senhor fortaleceu Neemias. Eu quero te convidar que você coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, eu preciso da sua ajuda para recomeçar. Eu perdi um ente querido. Senhor Jesus, eu perdi meu emprego. Senhor Jesus, minha família foi desfeita. Senhor Jesus, eu preciso de um recomeço. Senhor Jesus, eu preciso encarar as dificuldades como uma vírgula e não como um ponto final.
Senhor Jesus, me fortalece do teu poder. Senhor Jesus, me fortalece, Pai, da tua ousadia. Senhor Jesus, que eu possa agir de acordo com a tua vontade, que eu saiba, Senhor, e que eu compreenda as vontades do teu coração, e Pai, que o Senhor possa habitar em minha vida. Senhor, as diversas pessoas com a mão em seu coração, diversas pessoas que estão buscando um recomeço, que estão buscando reedificar sua vida, que estão buscando reedificar seu lar. Muitos aqui, Pai, se afastaram de Ti nesse período. Senhor, nós te pedimos, nos dê força. Senhor Jesus, nos concede as bênçãos, Senhor, assim como o Senhor concedeu a Neemias. E que no final nós possamos olhar ao muro que nós reconstruímos e falar: o Senhor esteve comigo em todo o caminho. Se essa obra foi alcançada, se esse objetivo foi alcançado, é porque a mão do Senhor estava sobre a minha vida. Nós oramos, Senhor, e agradecemos e profetizamos que, Pai, o Senhor estará abençoando projetos e planos aqui nessa noite. O Senhor está dando o pontapé inicial e o início para muitos planos aqui nessa noite. E no futuro, quando nós olharmos para trás, será apenas para te agradecer e glorificar o teu santo e poderoso nome. E nós te entregamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Muito obrigado. Não preciso